Começa agora! Antes e depois da lei. Os direitos e deveres do cidadão brasileiro e os passos da justiça. Hoje vamos falar o que mudou sobre a lei da adoção. E para começar, tem a história da Nadir Gonçalves. Ela que já tinha 4 filhos e resolveu adotar mais uma, a Elisa. Foi um momento muito especial. Foi assim uma coisa gostosa. Falei, nossa, eu tenho uma criança, um bebê meu. E nunca teve problema nenhum a Elisa comigo. Sempre contei para ela que ela era filha do coração. No 7º mês de gravidez e sem condições de cuidar, a mãe biológica de Elisa resolveu dar a criança para a dona Nadir. Eu trabalhava no hospital do HMIB e essa pessoa queria fazer uma ecografia. Aí eu falei para ela, então tá, a gente vai fazer o exame. Aí a mulher falou assim, eu vou dar essa criança. Aí eu falei assim, eu quero. Antigamente, esse jeito de adotar uma criança era muito comum. É o que diz o juiz da Vara de Infância e Juventude, Márcio Silva. O pai ou a mãe, as pessoas que estão querendo entregar a criança, conseguem achar um casal, esse casal recebe essa criança, ia até o cartório de registro civil e lavrava o assento de nascimento dessa criança como se filha desse casal fosse. A Elisa foi registrada pelos pais biológicos e a dona Nadir recebeu a criança junto com um documento, mas ela sempre quis formalizar essa adoção, fazer tudo direitinho, sabe? Em 2012 eu procurei a Vara da Infância, falei que a mãe tinha me dado a criança, já estava comigo há 12 anos e eu queria regularizar a situação dela. Ele me deu todos os documentos que eu tinha que entregar, fui na casa da mãe biológica, ela assinou um termo que ela realmente não tinha condição. Aí quando foi o ano passado saiu a documentação definitiva. Ela agora é minha filha mesmo. Lá em 1916, antes de uma lei específica, para adotar bastava a criança não ter condições de ser criada pelos pais biológicos. Para Nadir, o fato de não ter gerado Elisa não muda nada. Daqui a pouco você confere histórias de profissionais que lidam todos os dias com crianças que foram abandonadas pelos pais. Antes e depois da lei. Os direitos e deveres do cidadão brasileiro e os passos da justiça. Em 1990, quando surgiu o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, as regras para a adoção ficaram mais rígidas. Então os abrigos para as crianças começaram a lotar e a fila para a adoção só crescia. Os casos, a maioria é por questão de negligência, violência, abandono. Elas reconhecem o motivo do acolhimento, mas também trazem o desejo de retornar para um convívio familiar. Não necessariamente na família, em que se encontrava quando vem voluntários. Me adota, me leva com você, vai me adotar? Esse foi o depoimento da Gabriela Ramos, assistente social que há 2 anos acompanha crianças em abrigos aqui no DF. A psicóloga Glênia Rosa também convive com as crianças e diz que os motivos para o abandono são vários. Teve um caso que a mãe estava doente no hospital e que as crianças vieram para o abrigo, mas essa mãe nunca voltou. Isso já tem alguns anos. O pessoal que acompanha essas crianças quer que o abrigo seja algo provisório e que elas fiquem com as famílias. Mas, quando o ambiente não é seguro, o ato de desvincular a criança da família deve acontecer em 4 meses. Para você ter uma ideia, até 2008, promotores de justiça levavam quase 1 ano só para dar início ao processo de adoção. A decisão do juiz, então, demorava cerca de 4 anos. Antes e depois da lei. Hoje, com a nova Lei Nacional da Adoção, a situação da criança tem que ser reavaliada a cada 6 meses. E ela só pode ficar em abrigos, no máximo até 2 anos. O psicólogo da área de adoção da Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal, o Walter Gomes, acha que hoje a proporção é de 6 famílias para cada criança para adoção. Mas o tipo de criança que as famílias preferem é bem específico. 95% querem acolher uma criança com menos de 1 ano de idade, saudável, branca e sem irmãos. As crianças disponibilizadas pelo sistema de justiça carregam características que são diametralmente opostas. Nós temos crianças de faixa etária mais avançada, acima de 5 anos, temos de 2 a 6 grupos de irmãos e a grande maioria é composta por adolescentes. A aposentada Vicky Tavares é uma exceção. Ela foge do perfil que as famílias geralmente preferem. A Vicky decidiu adotar Maria Clara, uma menina de cor negra com 7 anos de idade. Eu conheci Maria Clara desde os 4 meses, quando ela foi para a nossa instituição.
Eu tenho uma instituição de crianças com HIV e Maria Clara chegou muito doente, chegou com uma pneumonia muito forte. Quando a mãe dela veio falecer, antes de morrer, a mãe me pediu muito que ficasse com ela, porque sentia que ela me amava muito. No momento que eu soube que ela foi para a lista de adoção, então eu me candidatei. Hoje, com 10 anos, Maria Clara comemora. Eu te amo, que eu gosto muito da senhora e eu nunca quero largar ela. Vicky e as várias mães adotivas que existem por aí mostram que o amor não precisa de laços de sangue, basta ser puro e incondicional. Para adotar hoje, tudo ficou mais rápido. O tempo que as crianças ficam esperando no abrigo é menor e o prazo de espera para os futuros pais também. A partir da Constituição e do Estatuto, que se olhou mais detalhadamente é a situação da criança. O que é melhor para a criança e não o que era melhor para a família. É um parâmetro para o judiciário também decidir os casos, porque antes não havia um regramento tão específico. Esse foi o antes e depois da lei, apresentando a você as principais mudanças no país desde a criação do STJ, o Tribunal do Cidadão Brasileiro. Antes e depois da lei, os direitos e deveres do cidadão brasileiro e os passos da justiça.